Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um programa do nosso Sem Jaleco. Meu nome é Marcelo, onde aqui nós vamos ter uma conversa um pouco mais diferente em relação a todos os outros episódios nos quais nós já tivemos. Vai falar sobre a saúde do homem. E nós estamos falando já exatamente no mês de julho, já para tentarmos quebrar o paradigma de que não se fala da saúde do homem somente no mês de junho. E para a nossa convidada, nós temos a Larissa Mafezoli, que já conheço há um tempinho, lá do hospital. Ela é formada em psicologia pela Univale, lá em 2020, é especialista em psicologia hospitalar e psicologia clínica, pós-graduada em psicologia hospitalar, saúde mental e atenção psicossocial e terapia cognitivo-comportamental. Atuou, então, por 4 anos na psicologia hospitalar e atua também direcionando na psicologia clínica, atendida a partir da abordagem da terapia cognitivo-comportamental de adolescentes e adultos. Amiga, muito bem-vinda ao Obrigada. nosso episódio podcast, do nosso podcast Sem Jaleco. E para falarmos do nosso tema hoje, que é o peso de ser homem, ansiedade, pressão social e saúde mental. E para começarmos, então, a gente tem uma pergunta que é muito comum, muito peculiar em relação ao homem, né? Que normalmente diz culturalmente que o homem é criado para ser forte, provedor e não demonstrar vulnerabilidade. E como esse peso cultural pode impactar na saúde mental no homem atualmente? Lari? Então, eu acho que significativamente, Marcelo, a gente entende que as influências no desenvolvimento da personalidade, elas são muitas. Então, a gente tem uma questão genética, mas a gente tem uma questão social muito grande. A gente vai entender que principalmente a história de vida e o ambiente em que o homem está inserido, que ele é desenvolvido, tem uma influência no seu desenvolvimento. Não é determinante, mas ela é uma influência muito significativa. Então, quando o homem é um menino, é uma criança, e os pais ensinam algumas coisas, e quando acontece também a questão social, escola, televisão, filmes, ele vê isso em diversas formas. Então, esse ambiente, ele influencia o desenvolvimento do homem. Isso pode estar criando crenças. Crenças na psicologia, a gente entende que é a forma como o homem, como a pessoa se vê, se identifica, se entende. E as crenças, elas vão acabando com essa ideia de eu preciso ser um provedor, eu tenho uma responsabilidade porque eu sou homem, eu não posso ou posso tantas coisas. Tudo por uma questão também social, mas ela não é determinante, mas é uma influência bem significativa no desenvolvimento. Numa sociedade que a gente tem uma certa facilidade em relação às gerações anteriores, temos mais possibilidades. E esse aumento dessa possibilidade, então, pode gerar uma certa fragilidade no homem ou com tamanha quantidade de possibilidades faz com que o homem possa pensar de que eu preciso ter mais condição para dar mais possibilidade para minha família, para os meus Uhum. filhos? Eu acho muito individual, porque o acesso à informação ele pode ser tanto algo muito benéfico, e as possibilidades também, quanto algo que também não seja tão bom assim, que pode desenvolver algumas questões mais disfuncionais do que funcional. Então, seria muito individual, mas para mim ela poderia ir para os dois lados. Tanto essas possibilidades serem benéficas ou não para essa ideia do desenvolvimento do homem. E essa questão social ela é muito impactante. Como tu falou, essas possibilidades de família, de trabalho, tudo isso é muito significativo e ela vai sendo desenvolvida desde sempre. Então, às vezes, aprendemos muito na nossa casa. Então, uma casa em que o homem era provedor, que o homem tinha um determinado tipo de postura, isso também influencia as pessoas ao redor dele. Tanto os homens quanto até mesmo às vezes as mulheres, que entram Uhum. também nessa ideia social e acabam também colaborando com isso. Então a questão social, ela é realmente bem impactante. Porque quando eu era pequeno, meu pai sempre falava que ele queria dar o melhor que pudesse, Uhum. né? E essa minha história é como de qualquer outro homem, Sim. que teve os pais que deram o máximo que Uhum. puderam para nos dar a nossa criação, a formação em geral. Uhum. E a gente vê hoje que a gente está tentando dar cada vez mais. Eu vou dar mais aos meus filhos, à minha família, do que os Uhum. meus pais fizeram. Uhum. Isso pode sobrecarregar. Com toda certeza. E às vezes é uma ideia de recompensar. A gente tem que, talvez, a sociedade ela tem se desenvolvido. Então, às vezes, se faltou algo, e agora é a hora de tentar retribuir.
Normalmente isso de diversas formas, tanto financeiramente, a questão do afeto, a questão da presença, a questão de qualidade de vida, Uhum. mas é sim uma sobrecarga, apesar que depende muito de como tu entende isso. Pode ser entendido como uma sobrecarga pra ti, que psicologicamente isso te causa sofrimento, te causa ansiedade, ou pode ser também uma motivação, uma meta de vida, um valor importante pra ti. E esse é algo muito delicado. Dentro da psicologia, a gente vai entender que depende do quanto isso te causa sofrimento ou não. Uhum. Não tem um certo e um errado. Não é certo ou errado tu querer dar o melhor pra tua família e se esforçar pra isso. A questão é se isso te causa um sofrimento, se isso te causa um prejuízo ou não. Então, se tu ficasse ansioso, se tu ficasse sempre extremamente preocupado que tu precisa dar algo pra tua família, de que tu vai trabalhar mais e que tu se sobrecarrega e tu tem sintomas físicos e isso causa um sofrimento, aí já é algo que deveria ser cuidado. Porque a gente vê normalmente muitos homens têm 2 vínculos, ou um que lá na Uhum, carteira assinada e aquele outro extra, né, que pode estar fazendo uhum, finais de semana ou à noite sim. num contraturno na horário de trabalho, na carteira assinada, enfim. Mas essa sobrecarga, além da sobrecarga física que o homem tem, essa sobrecarga também da família. E a gente vê que quanto mais o homem consegue gerar oportunidade para a família, isso pode fragilizar, de certa forma, os seus filhos. Depende de como isso é colocado em prática, talvez. E a gente pode até pegar o exemplo que tu falou. Tu disse que teu pai falava que sempre Isso. queria dar o melhor. Isso, quando é colocado de uma forma cuidadosa, sem uma sobrecarga, sem uma crença de rigidez, pode ser algo positivo. Mas se coloca que esse é o único papel do homem, o homem tem que fazer isso e não existe outra possibilidade, porque meu filho, quando tu crescer, tem que ser assim. É colocado uma sobrecarga, uma rigidez muito grande que pode prejudicar. Então, é muito como se é colocado isso em prática no dia a dia da família e para os filhos. Porque é muito comum ouvir: "Ah, o homem não chora, Muito. desde choro, para de chorar. Infelizmente. É muito comum. Levante e ande". Mas Uhum. se a gente pensar isso na vida do dia a dia, Lari, Uhum. a vida vai nos derrubar, Uhum. né. Então, se a gente passar, escrevermos a nossa biografia, a gente vai ver que temos muito mais derrotas Uhum. do que vitórias na construção da Uhum. nossa carreira. Sim. E esse ensinamento do pai para o filho pode sobrecarregá-lo, já que ele também teve isso: "Levante, pare de Uhum. chorar, homem não chora". Uhum. Isso não quer dizer que o homem não chora, Sim. mas quer dizer talvez que possa servir para que ele enfrente a vida. A gente pode psicologicamente pensar, Marcelo, que quanto pessoas a gente aprende muitas coisas. Sim. A gente aprende a sentir os nossos sentimentos. A gente aprende a resolver problemas. A gente aprende a desenvolver várias habilidades. Quando te ensinam que tu não pode chorar, é uma habilidade que tu não tá desenvolvendo. Então, se tá te ensinando que quanto homem, tu tem que resolver os problemas sem chorar e resolver e seguir a vida. É o que te ensinaram. Mas tu pode aprender de tantos outros jeitos. Por que que tu, um homem, não pode chorar e depois resolver o problema? O que que chorar impede de resolver? Vamos supor que tu brigou com alguém no trabalho e tu chorou. Qual é o problema? Por que que tu não pode resolver o teu problema ainda assim chorar? Isso é pesado. Sim. Ai, mas esse não chorar do homem, isso pode fazer com que ele tenha dificuldade em procurar ajuda? Com certeza. Com certeza, porque ele foi ensinado a isso. Foi ensinado que não podia chorar. Foi ensinado que tinha que resolver tudo sozinho, provavelmente. E foi ensinado que ele tinha que ser o sustento da família dele. Como que ele vai se enxergar como uma pessoa que precisa de ajuda, que não consegue resolver as coisas sozinho e que é uma pessoa? A gente tem hoje feito essa diferenciação do homem, mas é uma pessoa como outra qualquer também, que merece cuidado. É muito comum o homem ele se negligenciar em prol do restante. Então, eu me negligencio, eu não cuido dos meus problemas, dos meus sentimentos, porque eu preciso de cuidar de outras coisas. Mas não tem como cuidar de outras coisas se não cuida de si mesmo. O homem normalmente tem depois a gente vai ter alguns artigos, o homem normalmente apresenta
uma reação diferente em relação à mulher É comum. no seu sofrimento. Uhum. Sim. Quais são as principais características de um Uhum. sofrimento do homem e que ele Uhum. possa se atentar ou até mesmo a família comece a se Uhum. atentar Sim. a isso? Depende muito do quadro de sofrimento, a gente pode pensar mais para uma questão da tristeza, uma ideia mais deprimida. É muito comum que o homem, ele não sinta o aspecto que a gente conhece da tristeza. Então ele não vai ficar com as feições tristes, ele não vai chorar, ele não fica às vezes tão abatido, mas ele se isola, ele tenta falar menos, isolar mais. É comum que o homem desconte um pouquinho na questão do álcool, de drogas. Explosões de raiva, de estresse, aquilo do pavio curto. Uhum. Então, são reações esperadas. Isso é esperado dentro de um quadro de depressão também, e que cada pessoa ela tem suas peculiaridades, ela se demonstra de determinados jeitos, mas é mais comum que isso, que o homem ele tenha muito mais uma questão de isolamento, de raiva, de estresse, do que essa questão da tristeza, do choro. Acontece muito comum também o desânimo. Então, o homem adora fazer determinada coisa. E aí ele vai se desanimando e não vai fazendo mais, vai ficando mais isolado. Ele fala menos com os amigos, menos com a esposa, menos com a família. E ele vai entrando cada vez mais nessa situação do problema. Principalmente porque ele talvez não peça tanto ajuda quanto poderia pedir. E aí ele fica remoendo os pensamentos, se isola muito mais. São as principais coisas que a gente pode ir observando também. Duas coisas que tu falou. Um é o pavio curto. Mas eu fiquei pensando, mas Uhum. será que é o pavio curto mesmo? Ou esse pavio é tão longo que ele foi queimando ao longo do tempo e o cara chega a um determinado ponto que não aguenta mais? Sim. E exatamente é porque ele não procura ninguém. Concordo. A gente tem muitas pesquisas trazendo exatamente isso. O homem, ele busca ajuda psicológica, Hum. médica, num momento em que já tá muito grave. Que ele já tá com muitas questões psicológicas, que já tá com muitos sintomas, porque ele espera demais. Então, acho que sim, é uma ótima observação. De que talvez esse pavio curto, talvez o início foi as explosões do estresse, da raiva, e que só foi ladeira abaixo, infelizmente. Porque ele ficou isolado. Uhum. É bem comum. E aí, quando ele procura ajuda, é claro que nunca é tarde demais, mas já tem tantos problemas, já tem tantas coisas que aí a gente tem que cuidar ainda mais, uma dedicação maior ainda pra gente ter alguns resultados. Aí a gente vê o homem isolado, o homem que começa a exagerar na bebida, no álcool, na Uhum. droga, na Uhum. irritabilidade em casa. Aí tu falou em casa. E a família? Uhum. E aí a mulher ou Uhum. o companheiro Sim. dele Uhum. e os filhos dele não percebem? Uhum. Talvez percebam, mas não consigam entender o quê. Porque não tem algumas coisas como não perceber. Se o homem ele tem um determinado comportamento, que é o normal dele. Ele chega todo dia do trabalho e conversa. E aí depois de um tempo ele não conversa mais tanto. E aí ele chega e já se isola. Então é perceptível às vezes alguns sinais. Só que nem sempre as pessoas vão entender esses sinais que não são falados. Porque, quanto profissionais da saúde, a gente tem um olhar para perceber algumas coisas. Uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, um amigo, ele não tem necessariamente esse olhar. Então, ele não consegue diferenciar algumas coisas. Talvez os sinais estejam lá, ele só não consegue perceber muito bem o quê. E aí entra a importância de falar. É preciso falar, eu estou com um problema, ou eu não estou conseguindo resolver um problema, eu estou sentindo tristeza, eu não estou me sentindo bem. Se a gente não fala, não tem como ninguém saber, infelizmente. Eu vou ser bem sincero, eu não falo. Eu fico muito calado. Aham. Eu me prendo, eu fico cada vez mais recluso a mim mesmo. Uhum. E de forma leiga, como a família que não é da área da saúde, a minha esposa e o companheiro dele Uhum. mesmo, ou os Sim. próprios filhos, Uhum. não percebe, você disse que pode perceber, mas qual a importância talvez possa ser dada da família em relação à mudança comportamental desse homem? Uhum. Porque, como homem, como pai de família, eu odeio errar. Uhum. Eu odeio machucar alguém. Eu, Sim. do fundo da minha alma, se é uma coisa que eu estou tirando do fundo do meu Uhum. coração, é que se eu Sim. consiga machucar alguém. Eu erro. Uhum.
Eu Pronto. sou gente. Me Exatamente. permita errar, cacete. Uhum. Me Exatamente. deixa errar. Mas quando eu errar, eu quero alguém do meu lado, eu quero que minha mulher me Uhum. toque, que meus filhos me abracem, que pergunte, pai, como você tá? E é exatamente isso. É dar espaço para a pessoa se sentir confortável em falar. E é estar ali. É estar ali do lado e se quiser falar, eu estou aqui. Se eu puder te ajudar, me fale como. Essa é a importância da família. A importância do homem de falar e a família de estar ali, de ser espaço. E que a família entenda que a família é família. Família não é psicólogo, família não é médico, família não é. Mas família é família, amigo é amigo. Essa é a importância de ser um ombro de que possa, às vezes, chorar com uma pessoa que tu confia, que tu possa conversar, tentar achar soluções para os problemas. Essa é a função da família e dos amigos, de se colocar exatamente nessa situação. E é uma linha muito sutil quando o homem ele tá iniciando com esses sintomas, porque talvez a família, quando pressiona, pode afastar ele de quer se conversar? Fala o que tá acontecendo. E às vezes essa pressão ela pode afastar. Então, pra mim, claramente tem duas responsabilidades. A gente não pode isentar o homem da responsabilidade Claro. dele de conversar, de buscar ajuda, e a da família de poder ser família também. Então, eu estou aqui. Eu sei que alguma coisa não tá funcionando bem, eu tô aqui e quando tu quiser conversar, eu estou à disposição. Não vou te julgar, vou te escutar e tentar ir trabalhando por essa forma. Porque nem sempre essa pressão, essa sobrecarga vai ajudar. Às vezes pode até atrapalhar. Eu insisto, a família não tem um olhar clínico como um profissional, então não é nem papel deles, né? Tem mais uma pergunta em relação ao geral. Alguns dados mostram que os homens se suicidam cerca de 4 vezes mais que as mulheres, embora elas possam tentar mais. O homem não avisa, ele simplesmente vai lá e faz. E Uhum. por que o sofrimento masculino é tão silencioso e letal? Porque tem que chegar ao extremo. E o homem realmente. Uhum. Inclusive, final do ano passado, próximo ao Natal, 22, 23, um conhecido meu estava bem, aparentemente bem, mas ele Uhum. vinha com dívidas e ninguém sabia. Uhum. E no amanhã a família acordou, quando ele cometeu suicídio, ele se enforcou, Uhum. ele só deixou uma carta. Então a gente vê Uhum. que muitos homens realmente cometem e Uhum. chegam a isso, mas Sim. como ninguém percebe, a sociedade em Uhum. geral não percebe isso. E aí eu insisto, Marcela, eu acho que as pessoas percebem, elas só não conseguem entender. Percebem o isolamento, percebem que algo não tá legal, mas não percebem exatamente o quê, porque não é tão claro. As coisas é como se a gente tivesse, talvez, quando a gente corta qualquer parte do corpo, todo mundo vê. Sim, Mas quando a gente tem dor, as pessoas não não veem. tem. Mas às vezes a gente manca. Às vezes a gente senta de um jeito diferente. Não é tão claro. Não dá pra entender por que que tu tá mancando, mas dá pra perceber que tu tá esmancando. Só não dá pra entender por quê. Esse é o olhar diferente que as pessoas às vezes não têm e nem devem ter, porque é só mancar. Como que a gente vai entender que mancar é porque tem um problema e não por qualquer outro motivo? Então, os sinais eles acontecem, eles só não são claros, eles não são tão isolados, tão desenhados para as pessoas às vezes ao redor entenderem isso. E essa é a importância do homem falar. E esse exemplo que tu deu, ele é muito importante para a gente entender o quanto é importante falar. Às vezes o homem ele tem tanto essa ideia de que ele tem que resolver um problema sozinho, que nem sempre é um problema que não é possível de resolver. Talvez se abre alguns problemas para as pessoas ao redor, são tantas ideias de como resolver esse problema, são tantos auxílios, tantas possibilidades, e que acaba que às vezes o homem ele perde essa possibilidade de ser ajudado por nem tentar. E ele continua com o problema. E que não é, às vezes, tão difícil assim pra resolver. A não ser dentro da própria cabeça. Dentro da própria cabeça é um problema impulsivo, é enorme, é complexo, mas talvez só de falar, só de compartilhar, de escutar o que as pessoas podem falar pra ajudar, já percebe que é diferente. Essa é a importância de falar, de entender que é possível. A maior parte dos problemas a gente consegue resolver, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis.
E é claro, sem anular também a importância da terapia. Esse é o papel da terapia, muitas vezes. E aí eu volto no que a gente estava conversando de aprender. Nem sempre a gente aprendeu a resolver os problemas da melhor forma, mas a gente pode aprender a isso. Aprender a enxergar soluções, aprender a como resolver problemas, aprender a lidar e sentir os sentimentos e desenvolver toda essa habilidade psicológica de regular os sentimentos, de resolução de conflitos. Então, a terapia ela é muito rica para poder ensinar para o paciente. Para mim, a Uhum. terapia é isso. É ensinar ao paciente habilidades em que ele ainda não tem ou ele não tem tão bem desenvolvida. E aí, depois que ele aprende, ele aplica isso para o resto da vida dele. Claro que não existe uma pessoa de primeira linha que ele pudesse já procurar para resolver o problema, mas assim, teoricamente, como você, ou de forma mais empírica, Uhum, como o homem, você já tem essa dificuldade de procurar o terapeuta uhum, em geral, qual seria uma indicação para o homem que ele poderia procurar primariamente uhum, para começar a falar? Só uhum. começar. Sim. Quem seria uma pessoa mais Uhum. apropriada para isso? Tá. Primeiro ponto, acho que seria num olhar bem de senso comum a família e os amigos, e depois buscar ajuda psicológica, principalmente. E a questão psicológica, ela também pode ser muito individual para o homem. O homem pode pensar o que é melhor para ele. Ele prefere um profissional homem? Ele prefere uma profissional mulher? Mais velha, mais nova? Tanto faz. A questão é que o homem ele precisa se sentir acolhido. Dentro da psicologia, a gente conversa muito sobre a questão do vínculo. O vínculo é que faz a terapia funcionar. Então, o homem, né, o paciente, ele ter um vínculo com o profissional de saúde mental é extremamente importante. E isso faz o que ele consiga falar abertamente sobre algumas coisas e que vai sendo desenvolvido tanto o vínculo terapêutico quanto o terapêutico, quanto os resultados também. Então, para mim, a primeira linha seria essa, né, a questão inicial do senso comum com a família e os amigos, depois buscariam um psicólogo ou também, às vezes, a questão psiquiátrica também. Hoje são os principais profissionais de saúde mental, tanto psicólogo quanto psiquiatra também. Em alguns casos é necessário a medicação, né, como uma forma de tratamento, de auxílio. Em alguns casos só a terapia é necessário. Então é muito uma avaliação individual e que é muito uma conversa conjunta entre os profissionais também e o paciente. Então, às vezes, o paciente procura o psicólogo e o psicólogo ele identifica essa necessidade também da medicação e também solicita o acompanhamento psiquiátrico. E às vezes vice-versa. E às vezes um só é suficiente, às vezes precisa de dois. A gente tem pesquisas apontando exatamente isso. Em algumas situações, o padrão ouro para o tratamento pode ser só a terapia. Em algumas situações, é a terapia com a medicação. Então, a gente tem as duas possibilidades também. E a chegar, qual seria o ponto do homem procurar esse psicólogo ou esse Uhum, psiquiatra? Existe um ponto uhum, que ele, se ele não conseguiu abordar com ninguém, nem com a uhum. família, nem com os filhos, em geral, com um amigo, ninguém. Então, tem algum sintoma específico ou mais Uhum, ou menos que mostre que, olha, agora é a hora de procurar um profissional de saúde? uhum. A gente pode pensar na questão de sofrimento. A gente traz na psicologia como um sofrimento clinicamente significativo. A partir do momento que tu tem um sofrimento, que tu tem um prejuízo, já é o suficiente para te procurar auxílio. Então, eu sofro porque eu fico remoendo um problema, às vezes eu não presto mais tanto atenção no trabalho, e quando eu chego em casa eu brigo com a minha família. Então a gente já tem prejuízo, a gente tem sofrimento, já é indicativo o suficiente de buscar um auxílio. Uhum. E às vezes a gente tem muito uma ideia, o homem tem uma ideia de que psicólogo é pra louco, de que é bobagem, só quer meu dinheiro. E não é bem assim, é resolutivo, cada vez mais a gente entende a psicologia como cientificamente comprovado, a gente tem resultados com a terapia. Uhum. E não é pra louco, é pra quem sofre. Qualquer pessoa que sofre e tem um problema pode procurar um psicólogo. Então, é claro que a gente precisa de demanda para isso, então a gente precisa de um sofrimento, a gente precisa de um problema para buscar o psicólogo, mas é isso. E psicologia não é para a vida inteira. Psicologia é enquanto temos problemas, enquanto eu preciso desenvolver algumas coisas. Uhum. Então, não é porque eu procurei um psicólogo, uma psicóloga, que vou passar anos na terapia.
Eu vou aprender a resolver meus problemas e depois não necessariamente eu preciso ter uma continuidade depois que eu consigo colocar isso em prática. Então, existe alta terapêutica também. Isso é muito importante reforçar, que a terapia ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Então, eu inicio com o problema e quando eu não tenho mais o problema, eu posso ganhar alta. E sair de lá com diversas habilidades desenvolvidas e talvez possa passar o resto da vida sem precisar buscar a terapia novamente. Mas a gente sabe que, teoricamente, custa um valor, Uhum. né? E talvez não seja um valor tão irrisório assim, Uhum. principalmente para aquele homem assalariado que tem uma alta demanda financeira. Mas onde esse homem pode procurar um psicólogo? Em que, infelizmente, as UBSs eu acredito que não tenham. As UBSs diretamente não. É claro, a gente vai pensar que existe a psicoterapia particular. A gente tem as com convênios, então descontos para convênios. Ou existe muitas clínicas populares em que tem psicólogos atuando diretamente. E a gente tem os serviços públicos. Então, é muito comum nos municípios, né? A gente ter o CAPS. Falando de Brusque, a gente tem Uhum. CAPS adulto e infantil. Então, a gente tem essa possibilidade de acesso também. E é muito comum muitas regiões com faculdades terem clínicas de psicologia também. A Então, Unifeb tem. a Unifeb tem e a Unicelv também A tem. Unicef Então, também. Aqui em Brusque também? aqui em Brusque, temos 2 clínicas de psicologia, que é onde os estagiários do curso, né, oferecem atendimento gratuito para a população também. Então, em Brusque, a gente tem 3 CAPs, o infantil, o adulto e o AD, né, de álcool e Gratuito. drogas, gratuitos. Temos as 2 clínicas de psicologia, eu só não sei falar muito bem como funciona a Uhum. fila de cada uma delas. E é comum também o próprio posto de saúde ter o encaminhamento para psicologia. Que aí, às vezes, na policlínica pode ter os atendimentos também e que entra numa fila também. Então, a gente tem serviços públicos também que possam favorecer isso. E com acesso à internet, tudo tem se tornado muito mais acessível também. Sim. Existem sites de psicoterapia com valores mais baixos para fazer terapia online, com vários profissionais disponíveis. Então, existem possibilidades Uhum. e que podem se ajustar conforme uma questão financeira também, tanto os gratuitos, ou alguns preços sociais, quanto os preços particulares ou com desconto de convênio também. Existe possibilidade. A família pode ajudar o homem a procurar esse auxílio? Pode oferecer. Pode mostrar, às vezes, ter essa ideia de, se existe sites, eu vou procurar. Vou jogar lá na internet e vou procurar um site. Eu vou procurar no convênio que eu tenho um desconto, quais profissionais têm. Eu vou saber onde que é o CAPS e eu vou ofertar isso para o homem, para esse familiar. O que a gente não consegue é obrigar, infelizmente. Então, a família não tem como obrigar esse homem a buscar esse auxílio, obrigar, levar até algum lugar, sendo que não é da vontade dele, porque não funciona assim. E aí volta que o homem também tem essa responsabilidade no próprio autocuidado. Por maior que seja a dificuldade, e eu entendo como a gente tem conversado, uma questão social, uma questão familiar, uma questão de personalidade, tudo isso influencia muito. Mas é possível a gente ir quebrando um pouquinho e desenvolvendo novos normais. Um homem adulto como você pode ter novos normais para os filhos, entender de um jeito diferente, desenvolver habilidades diferentes para as próximas gerações. Então, isso é construído também. E em relação à continuidade ou abandono do tratamento, o homem, ele mantém ou ele normalmente abandona o tratamento? E por quê? É muito comum o abandono, infelizmente. Principalmente quando tem uma pequena melhora. A gente vai desenvolvendo camadas, a gente vai avançando dentro da terapia vários cuidados. Às vezes, o homem com uma pequena melhora, ele já acha que tá bem o suficiente e não precisa mais. Então, ele não resolveu o problema a fundo. Ele resolveu de uma forma muito superficial. Então, a desistência, infelizmente, ela é bem comum. E é claro que também, às vezes, a questão financeira, ela também pode ser uma influência, né? Mas é muito comum a desistência, às vezes, por essa ideia. Ou, às vezes, ele coloca que ele não merece, que ele não é suficiente, que ele deveria estar fazendo outras coisas. Mesmo com toda a psicoeducação da terapia, dos familiares, ainda assim, infelizmente, acontece. E o que seria esse não merecimento? Por que eu não mereço ser cuidado? Pode vir muito da questão do não posso chorar, não posso fazer essas coisas, eu preciso resolver sozinho, eu não mereço esse cuidado, eu que deveria estar cuidando. É muito individual, mas existem muitas possibilidades de crença que o homem ele pode desenvolver sobre isso.
baseado com toda a história de vida dele, com todos os ambientes, com toda a questão genética, com tudo que acontece, ele vai desenvolvendo essas crenças. Então, às vezes, pode ser uma delas. O chorar é mostrar fraqueza? Eu discordo. Chorar é normal. A gente chora, não é fraqueza. Mas, infelizmente, temos ainda isso muito disseminado socialmente, que chorar é uma fraqueza, que não se pode chorar. Mas não é algo da qual eu concordo, porque é natural chorar. As pessoas sentem vontade de chorar. E é só uma forma de lidar com os sentimentos. E a gente pode lidar com os sentimentos de diversas formas. Chorar pode ser uma delas. Se Normal. funciona, por que não? Sim, é uma das formas. Assim como conversar com um amigo é uma forma. Assim como tomar um banho pode ser uma forma. Sair pra fazer alguma coisa legal é uma forma. Chorar é uma delas. Perfeito. Então, nós temos agora alguns artigos que nós trouxemos para a gente discutir um pouquinho sobre eles. Dana poderia colocar ali, querido, por favor. Isso. Aí nós temos aí primeiro, né? Que é a saúde mental do homem, onde nós precisamos de sistemas e não de símbolos. Então, aí ele veio falando, saiu no Lancet, foi em 2025 esse artigo. Aí ele falou muito dos programas que são feitos ali no mês de junho, no Novembro Azul, em relação ao câncer de próstata, e parece que ficou apenas nisso aí. O homem ficou falado em 2 meses, tirando os dias dos pais, e o resto do ano parece que ficou meio que esquecido. E ele também cita algumas relações dos profissionais de saúde e dos sistemas de atendimento perante esse homem. E ele comentou que, por vezes, os sistemas de atendimento e os profissionais, por vezes, não estão tão qualificados para atender esse homem. E isso me chamou bastante atenção. Como eu me formo profissional de saúde para atender uma comunidade e eu não estou, talvez, tão preparado assim para atender, principalmente o homem, como é o caso desse artigo? Sim. E principalmente que talvez a gente possa supor, é claro, generalizar, que o homem ele vem com essa resistência de não preciso estar aqui, de isso é bobeira, isso é frescura. Então, quando o homem ele já vai com essa ideia, essa resistência, e infelizmente às vezes o profissional ele não tá capacitado tecnicamente de ter um acolhimento, de ter estratégias, de demonstrar algumas coisas. Às vezes era o primeiro passo e que falhou. E aí reestrutura ainda mais e consolida essa crença de que eu não preciso de ajuda e que não precisa. Não é ruim, não é bom. Uhum. Então, infelizmente, às vezes acontece de o profissional não ter as estratégias necessárias para poder receber esse paciente com as especificidades dele. E existe algum lugar onde o profissional, no caso, vamos fazer o psicólogo, Uhum. poderia encontrar essa estratégia? Existe alguma coisa que fale, tem alguma pós-graduação que fale saúde do homem? Olha, vou ficar te devendo se tem tão especificamente. Uhum. Mas eu vou entender que, quanto psicólogos, temos umas habilidades gerais que se encaixariam nisso. Como o cuidado, a individualização, o respeito, entender as técnicas da psicologia já é o suficiente para que eu consiga receber aquele paciente e entender. E é claro que vai muito de uma avaliação do psicólogo, se ele tem essas capacidades realmente, ou ele pode encaminhar, Uhum. mas provavelmente deve ter algum curso, alguma Uma coisa assim pós-graduação mais voltada. direcionado. Sim. Eu Uhum. achei bem interessante Sim. esse artigo. Vamos ver o outro artigo também, Zalan, por favor. Esse outro artigo aí que traz o suicídio e masculinidades, uma análise por meio do gênero e das sexualidades. E aí ele é uma pesquisa qualitativa e ele tem umas frases de eu peguei, são Uhum. 8, 10 trechos mais ou menos. Quem quiser pode ler, é fantástico esse artigo, gostei bastante. E eu trouxe ali dois cortes. Poderia colocar, Darlan, por favor, Ligão? Que foram as falas de dois homens, né? Uhum. Aí um falou o seguinte: teve um dia que eu estava muito convicto que que eu queria me matar, me jogar da ponte JK. Para mim ia ser limpo. Eu não falei, mas eu acho que ele me conhecia, que ela me conhecia bastante. Eu estava a caminho da ponte quando ela me ligou perguntando aonde eu estava indo. Eu tentando me esquivar, mas ela se tocou e avisou para os meus pais. Ela me segurou no telefone ao ponto do meu tio, que é policial, chamar o corpo de bombeiro.
no fim das contas, eu não ia conseguir me matar porque o pessoal chegou a tempo. Uhum. O que que você pode imaginar que passa na cabeça de um homem, de um rapaz, em princípio, que chegou ao ponto de jogar e só não conseguiu por conta do tio que é policial? Uhum. Mas os pais, nesse sentido, não conseguiram perceber os sinais que esse jovem vinha Uhum. apresentando, normalmente, não neste caso Uhum. específico? Pra mim, eu vou falar desse caso específico, eu achei até bem legal, porque deu de perceber que eles perceberam os sinais. Porque ele trouxe de: "Ela me conhecia o bastante. Eu estava a caminho da ponte e ela me ligou perguntando aonde eu estava indo". O sinal estava ali. Provavelmente essa ligação, essa preocupação, ela surgiu de algum sinal de que ele demonstrou. Então, talvez uma inquietação, uma agitação, um jeito estranho, diferente do normal de sair de casa, que já foi um sinal de perceber que estava acontecendo algo que não deveria estar acontecendo, que não era bom. Então, os sinais eles existem. Para mim, isso foi um exemplo Bem disso. claro. É, pra mim nessa situação foi bem claro disso, que os sinais, eles não são claros, mas eles acontecem. E aí a gente só percebe sinais do que a gente presta atenção também. Aham. Então se eu estou na minha casa de corpo presente, se eu não tô prestando atenção em nada com os meus amigos, com as pessoas, vivendo eu também no automático, aí dificulta ainda mais de perceber algumas coisas. Uhum. Mas é possível. Ótimo. Mais uma fala, então. Essa aqui eu achei muito forte. O primeiro sentimento que eu tive de pensar em morrer, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Eu me lembro que eu ficava no chuveiro. Eu ficava naquela posição, genuflexão, meio aquela posição fetal ainda, né? Uhum. Esperando que o chuveiro lavasse mesmo aquele meu desejo, porque eu sabia que ou eu ia ser lavado ou eu teria que morrer. É um sofrimento bem intenso, né. E a gente percebe que 10 anos, né, 10 anos. O primeiro pensamento É, dele. o sofrimento ele existe. Quanto mais a gente tem essa ideia de que as pessoas não podem sofrer, de que terapia é besteira, de que não funciona, é frescura, mais a gente perde esse tipo de pessoas que infelizmente nem chegam às vezes a um consultório, que nem chegam a buscar ajuda. Então, entender que sim, o sofrimento existe, que sim, homens sofrem e podem sofrer, e se isso acontecer, dá pra resolver, é muito importante. É isso que a gente precisa falar e falar o ano inteiro, falar com as pessoas o tempo inteiro, para que exista essa possibilidade de buscar auxílio, porque o sofrimento ele existe. Então por que que a gente não pode reconhecer que ele existe e buscar ajuda? Se pudesse quantificar, teria uma quantificação para essa dor? Existe como quantificar uma dor de um jovem que tenta ali no desespero que o chuveiro lavasse a vontade de matar, de morrer? Para mim, eu quantificaria como o nível mais alto querer morrer. É como se fosse do zero ao querer morrer. O meu sofrimento, ele é tão forte, ele é tão intenso que viver para mim já não dá mais. Que morrer é uma solução, é um alívio. A gente pode entender que quando a gente tem dor, a gente toma um remédio para resolver. E a dor é tão forte que o remédio Não cura. não. E que seria essa ideia muito intensa, né, muito grotesca de que seria a morte. É como se fosse de zero a querer morrer. Pra mim esse, na classificação, na mensuração, seria o auge. Ponto máximo da dor humana. É o ponto. Uhum. Na questão psíquica, sim. Uhum. E como hoje está falando específico do homem, e como o pai, Uhum. né? Eu tenho 48 anos, eu sou da geração ali do final de 70 e início dos anos 80, que era muito rígido. Como eu Uhum. consigo interpretar ou como eu posso fazer alguma coisa para ajudar o meu filho que é de uma geração Uhum. diferente, vida diferente, perspectiva diferente? Como eu Uhum. devo avaliar essa Sim. situação? Começar por ti. Tu não vai vivenciar, tu não vai ensinar muito bem pro teu filho algo que tu não sabe. Então, quando em algumas situações tu se permite ter chegar em casa no final de um dia e dizer: "Nossa, eu não tô muito bem hoje porque eu não tive um dia muito legal. Hoje eu estou um pouco triste. Hoje eu estou muito estressado". Quando tu pode reconhecer as tuas vivências, isso já é um caminho para ensinar o filho.
A gente falou antes o inverso, né, do quanto a gente aprendia com os pais. E é essa a questão. Você sendo pai, você vivenciando essa experiência de se cuidar, de respeitar os teus sentimentos, de ter uma visão mais cuidadosa consigo mesmo, já é um exemplo para o filho, já é um exemplo para a próxima situação. E com isso, tu pode ensinar e reforçar que ele também pode. Uhum. Filho, se você tem um dia triste, tá tudo bem. Todo mundo fica triste, tu pode ficar triste. Se em algum momento tu achar que tu quer chorar, então chora, tá tudo bem. Homens choram, pessoas choram. E aí a gente vai desconstruindo a crença que se tinha tanto antes. Essa carência que tu falou, achei muito massa. Talvez, será que nós pais estamos mostrando para os nossos filhos, para os jovens, nós estamos substituindo a nossa presença física Uhum, por bens materiais. uhum. Sim, exatamente. Tem muito essa ideia dessas paternidades, talvez de recompensar o que não se teve. Aí eu não tive algo, então eu vou tentar dar algo. Ou essa ideia de conforto que a sociedade traz, essa ideia de consumo que a sociedade traz. É uma demonstração de amor também. Também é um jeito de demonstrar cuidado, proteção, mas não é o único. A gente precisa ter mais possibilidades também. Então, eu posso ter essa ideia material das coisas, mas eu também preciso de presença. Mas eu também preciso de afeto, eu também preciso de diálogo. Então, sozinha não é o suficiente. Em conjunto com as outras coisas é uma das possibilidades. Então, cara, senta com teu filho, toma um Uhum. café com ele, Exato. senta, bate papo, assiste um jogo, assiste um filme, não faz Sim. nada, só E fica com ele. aquela ideia de tempo de qualidade, é claro que hoje não temos tanto tempo, é uma vida extremamente corrida, muitas coisas acontecem, mas tempo de qualidade, tu não precisa ter 24 horas do teu dia pra fazer algo. Se tu fizer muito bem um tempo de qualidade por 1 hora, já é extremamente significativo. Tu vê um jogo, se tu fizer um café, são coisas simples que têm um poder muito grande, que são muito significativos. Isso, às vezes, também é importante para o homem entender. Se parar 1 hora da semana e fazer algo que você quer, que faz bem pra você, que te auxilia psicologicamente, por que tu não teria tempo? 1 hora. Durante uma semana, talvez não é tanto assim. Então, se priorizar, se colocar como alguém que precisa de cuidado, que importa, que é prioridade também. Muito bom. Então, Uhum. nós vamos agora para o nosso segundo momento, que a gente agradece mais uma vez o Hospital Azambuja pela parceria, a Seven por fazer parte aí do nosso programa, nas gravações, o Darlan que está ali atrás agora, valeu, mestre. Muito obrigado mais uma vez ao colega fisioterapeuta, ao colega terapeuta ocupacional, os demais colegas da área da saúde, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, técnicos, o pessoal da Copa da Cozinha, da higiene, lá do Hospital Zambuja, da administração, da recepção, o pessoal da Sacipan, todos vocês, um grande abraço e obrigado por fazer parte da nossa família. Então, Lari, continuando aqui, nós vamos agora para o nosso segundo bloco, que a gente vai abordar em relação aos profissionais de saúde, né, que a gente falou muito ali sobre o homem em geral. E na área da saúde existe uma cultura que quase que militar de que o profissional não pode falhar, Uhum. né? Não pode chorar, tem que aguentar os plantões que são por vezes desumanos. A gente viu muito isso, principalmente no Covid, na época do Covid. E para o homem que já é cobrado a ser invencível, o jaleco, a roupa, o trabalho, o Uhum. uniforme, traz esse peso ainda mais. Ele já é cobrado na Sim. sociedade, ele já é cobrado Uhum. enfim, em geral, e ainda no ambiente de cuidado, seja ele hospitalar, ambulatorial, não importa. Uhum. E o peso do jaleco, como fica nessa situação? Intensifica ainda mais. A gente já vinha falando essa ideia de que o homem não pode sofrer, não pode chorar e tem que ser forte e cuidar de todo mundo. E aí a gente coloca ele como profissional da saúde, que é quem cuida. Que é Aham. quem cuida, é quem tem todo esse olhar de cuidado. Então a gente intensifica ainda mais isso. Essa cobrança de que precisa dar conta, que precisa cuidar e essas responsabilidades. Então, algo que já vem de uma forma bem forte, intensifica ainda mais e se torna ainda mais necessário, às vezes, cuidado em saúde mental. O profissional de saúde, ele já é uma população de risco para desenvolver muitos transtornos mentais e esse cuidado necessário, porque uma situação muito vulnerável, ele lida com muitas doenças, com muitas pessoas, sobrecarga, plantões de muitas horas.
Então, a gente já tem uma vulnerabilidade, então a gente coloca 2 vulnerabilidades juntas, então é muito necessário um olhar muito atento, muito individual de cada um, de perceber quando é hora de buscar ajuda ou desacelerar um pouco, se possível. Temos aí um exemplo, eh, acho que quase ninguém da área da saúde tem apenas um vínculo. Infelizmente, né. A maioria, Uhum. pelo menos 2 Sim. vínculos tem que ter. Eu conheci um rapaz, ele trabalhou alguns anos no hospital também, ele Uhum. tinha 3, Nossa. cada vínculo com 12 horas. Ele dormia uma noite sim, ele uma outra e eu não. Ele Uhum. então passava 36 horas fora de casa Uhum. e apenas 12 horas em casa, Uhum. por mais ou menos uns 4 a 5 anos, até que ele passou num concurso em uma unidade Aham. básica de uma determinada cidade Uhum. aqui próxima, e eu lembro que por vezes ele à noite chegava, ele já estava de 24 horas, e ele fazia essas outras 12 horas no hospital, e a gente falava assim: "Não, deixa o cara dormir, fulano, vai dormir cara, Uhum. vai dormir que eu não aguento mais, que você não aguenta mais". Uhum. E ele falava: "Cara, eu tenho 4 filhos, eu não Uhum. posso, minha mulher não consegue trabalhar agora, e Uhum. eu não posso deixar faltar as coisas em casa". Uhum. Então a alta carga de trabalho, o valor Uhum. salarial, por vezes, não é tão adequado assim à Uhum. responsabilidade que a pessoa tem, Sim, e isso pode gerar, com certeza, situações cada vez piores. sim. Numa situação dessa, ainda tem alguns agravantes de sono. O sono, ele é um fator muito importante psicológico. Ele é um regulador de humor, ele tem todas as funções neurológicas extremamente importantes. Então, a gente já tem o sono prejudicado, a gente tem talvez uma alimentação prejudicada, a gente não vai ter uma atividade física, então a gente prejudica todo o sistema, tudo que é necessário para manter um corpo, uma mente minimamente estável, acaba ficando completamente debilitado. E É e muito delicado. e profissional de saúde normalmente é um paci é uma pessoa que a gente não vê isso. Sim. Eu li um artigo em que das enfermeiras, que diz o seguinte: qual era o seu maior prazer? Aí a maioria falou assim: "Conseguir fazer as unhas". Seria o Uhum. básico. Sim. Pelo menos sexta-feira à tarde ou no sábado fazer as Uhum. unhas, o cabelo, Sim, o autocuidado. o autocuidado. Sim. Era o maior prazer, ou Uhum. seja, porque todo o resto não conseguia Sim. mais. E nessa situação, e acho que é uma coisa até importante pra gente entender para o homem, para o profissional de saúde, o básico ele também é tão importante e a gente não dá essa importância às vezes. Sono, atividade física e alimentação. O corpo precisa disso. Não tem como a gente ser minimamente saudável física e psicologicamente sem o básico. Uhum. Então, talvez esse é o primeiro passo da gente entender que o homem precisa se cuidar, o profissional de saúde, de fazer o mínimo. O mínimo ele é tão importante quanto todo o resto também. E é algo que, quanto psicóloga, é muito comum pregar isso com os pacientes. O mínimo precisa. E esse esgotamento físico e mental, isso pode gerar riscos para a sociedade. Uhum. E como um homem, porque ele pode fazer um diagnóstico errado ou um procedimento Sim. equivocado, e isso Uhum. pode comprometer a saúde da Sim. sociedade. E quando o profissional começa a perceber isso, Uhum. qual deveria ser a ação dele nesse momento? Primeiramente, buscar ajuda. Buscar uma ajuda de profissional qualificado e tentar entender essa situação. Dentro da ajuda, de uma terapia, dá para entender o que está acontecendo, o que está prejudicando no ambiente de trabalho, quais sentimentos têm sentido, como lidar com isso. O afastamento é a melhor possibilidade, tem o que a gente fazer, tem como mudar alguma coisa. É claro que a gente entende que a vida não é perfeita, então a gente sempre trabalha a partir da realidade. Como que é a tua realidade? O que que dá pra fazer a partir disso? Mas assumir isso aí não pode causar problema profissional para ele, assumir que eu estou errando, eu estou fadigado, isso pode ou não gerar algum problema? Diretamente não, o que pode é não assumir que está tendo problemas e E continuar continuar. errando. Então, as possibilidades podem ser ruins de várias formas. Continuar sem assumir é tão ruim quanto. E existe toda uma questão também ética na questão do cuidado, quanto psicólogo, de sigilo. Então, são informações que normalmente são muito cuidadosas, né? São muito éticas de não serem transmitidas em nenhuma situação. Então, eu não vejo como poderia ter um problema direto. O problema seria não buscar ajuda e continuar.
E os profissionais de saúde, eles normalmente procuram auxílio psicológico? Cada vez eu vejo mais, mas eu acho que visto a vulnerabilidade de um hospital, da realidade de um profissional da saúde, talvez ainda não é o suficiente. Então a gente entende que as pessoas dentro da área da saúde são pessoas vulneráveis para essa questão, porque são muitos fatores de risco. Então deveria se ter ainda mais cuidado, cuidados mais constantes e mais buscas por auxílio. Acontece, mas talvez poderia ser mais. No ambiente hospitalar em geral, não um específico, os psicólogos que ali trabalham, como você trabalhou algum determinado período, já foi procurado por algum profissional de saúde? Em algumas situações, sim. Eh, o É possível, né, prestar um acolhimento, mas nessa situação é preciso fazer uma diferenciação que, às vezes, o psicólogo, ele também é funcionário da instituição, ele também é um profissional da saúde. Então, existe cada vez mais, com algumas mudanças nesse entendimento do ambiente de trabalho, profissionais que estão ali só para prestar serviço para os funcionários, que é o que tem acontecido, tem se Uhum. desenvolvido cada vez mais, que é a melhor possibilidade. Mas um profissional que também presta o atendimento, não necessariamente ele conseguiria desenvolver o melhor acolhimento e não necessariamente é uma função tão específica. Seria uma porta inicial para. Exatamente. Uma porta inicial, às vezes, de uma escuta mais pontual, uma orientação, psicoeducar, né, mostrar o quanto é importante buscar ajuda, mas não oferecer diretamente esse cuidado ao profissional. O profissional de saúde é um cara que tem muita proximidade também com algumas medicações. Sim. E a gente vê muito. Isso, Uhum. infelizmente, é muito comum. O uso de medicações até de forma que não são prescritas, não sejam Uhum. adequadas. Sim. Então, alguns já chegaram até, por vezes, a furtar algumas medicações para fazer uso de forma irregulares, ou até Sim. contínua já por um longo período. Como Uhum. você consegue enxergar isso e como existe alguma possibilidade de correção ou ajuste nesse sentido? Uhum. É algo muito delicado, porque são questões muito graves, né, são Sim. medicações normalmente muito graves, com alto índice de dependência, então de cada vez ir aumentando doses. E é por isso que os colegas, os amigos também podem ter o cuidado, às vezes, de perceber alguns sinais, alguns sinais de que algo não tá tão legal assim. E a pessoa, ela é responsável, o homem, o profissional da saúde, ele também é responsável por perceber isso. E acho que volta no que a gente tinha falado de: "Ah, mas e se buscar ajuda não é ruim?" Mas é tão ruim continuar sem buscar ajuda. É ruim de trabalhar de uma forma talvez alterada sobre o uso de alguma coisa. Então, é extremamente delicado essa situação e reforça ainda mais a necessidade de um auxílio e evitar, as consequências que isso pode trazer. E os profissionais de saúde, em relação à comunidade em geral, eles, quando entram no início de um tratamento, eles abandonam também ou eles normalmente mantêm? Acontece também essa ideia do "melhorei, estou bem, eu vou parar". Mesmo sendo da saúde, sabendo de toda a condição. E às vezes, principalmente, às vezes nós, quanto profissionais da saúde, a gente tem uma ideia de que a gente sabe, de que a gente tem acesso, a gente entende como funciona. Então, uma ideia de que não precisa de tanto esse cuidado, porque consegue se virar, consegue se cuidar, e que não é bem a realidade. Então, às vezes, os profissionais da saúde costumam se negligenciar bastante. Nós temos, fizemos uma enquete, são Uhum. 2 perguntas. Poderia colocar ali, Darlan, por favor, querida? Aqui, ó. O profissional de saúde que esconde seu sofrimento mental para proteger a família está certo em poupá-los ou está errado ao se isolar? 63% da comunidade que respondeu disse sim, pois a família não precisa carregar este fardo, este peso, essa Uhum. responsabilidade. E apenas 37% disse não, pois precisa afastar a família desse problema. O que, é que você Uhum. achou dessa resposta da turma? Fiquei até um pouco surpresa. Para mim, claramente, a família pode auxiliar. É um papel de cuidado da família entre os membros. Então, para mim, é importante sim abrir com cuidado, né? E eu acho que algo ali que me chamou bastante atenção é essa ideia de carregar, a família não precisa carregar ou proteger a família. Eu acho que não são palavras que talvez a gente possa ter tão a sério, porque
é papel da família o cuidado. Então a família não tá carregando uma pessoa só porque ela tem problemas. Ela tem o papel de cuidado com esse membro, então ela não tá carregando ninguém. Contanto, é claro, que a pessoa também entenda as suas próprias responsabilidades. Uhum. E a segunda enquete, passada lá, por favor. Quem você acha que mais cobra o homem, esse para o homem geral, né? Quem você acha Uhum. que mais cobra o homem para que ele seja infalível, forte, bem-sucedido o tempo todo? 44% ali colocou ele mesmo, que ele se cobra. Coerente. 44% também disse a Uhum. sociedade e mercado de trabalho. E apenas 12% colocou Uhum. a família. E o que é que você achou, então, dessa... Eu acho que essa foi bem coerente, dessa ideia que sim, concordo que o homem acaba tendo ele mesmo esse papel de se cobrar tanto, e a influência da sociedade e do mercado de trabalho como fonte de principal de cobrar o homem também, e ele vai se reforçando. Achei, coerente essas respostas também. Então, ele mesmo se vê como uma referência para Sim. manter a família e a sociedade Uhum. cobra isso e ele continua. Sim. Sim. Foi uma interdependência entre ele e a sociedade. Exatamente. E isso vai reforçando o tempo inteiro. Quanto mais o homem se cobra, mais a sociedade coloca isso também. Quanto mais a sociedade coloca, mais o homem se cobra. E vai se retroalimentando. É, porque Essa quando a também. gente começou, a gente começa a trabalhar, a gente quer chegar a um determinado ponto. E quando você chega a um Uhum. determinado ponto da sua carreira profissional, tu Uhum. tem que se manter aquilo ali, porque a sociedade Sim. cobra que você, nós da área da saúde, Uhum. esteja sempre mantendo-se atualizado. Então, precisa sair um artigo, tem que ler, sair outra coisa, tem que fazer, tem que estar Uhum. sempre correndo atrás de alguma coisa para se manter. E aí você se sente cobrado porque a sociedade te cobra, então você fica preso naquilo ali e você termina se afastando de todo Exatamente. mundo. Exatamente isso, infelizmente. Minha amiga, então nós temos para ir finalizando, Uhum. nós temos um quadro chamado Meu Livro de Cabeceira, Uhum. né, que a gente normalmente pede ali um livro literário ou um livro médico. Uhum. Aí tu passou um, Sim. pode colocar a imagem ali da lâmpada, por favor. Isso, aí você escolheu, então. Sim, dentro da psicologia, a gente tem o que a gente chama de abordagens, linhas teóricas, né? Existem várias linhas teóricas dentro da psicologia, que é o que pauta o atendimento de cada psicólogo. Cada psicólogo acaba escolhendo uma linha teórica que pauta os atendimentos, como ele vê o paciente, como ele vê o tratamento. E, por conta disso, a minha abordagem, né, teórica, ela se chama terapia cognitivo-comportamental. Hoje, a TCC, ela é uma das principais abordagens com maiores evidências científicas. Então, o que cada vez a gente mais fala de psicologia baseada em evidências. Então, a TCC, ela é a principal evidência científica em tratamentos de diversos transtornos. E esse livro é desenvolvido pela uma das fundadoras, né, da teoria. Então, ela é um manual, tem todo o direcionamento. Ele pauta todos os atendimentos, ele é muito rico. Então, pra mim, enquanto psicóloga, é um dos principais. E é da ArtMed e não é um livro caro. Não, completamente acessível. Ele é mais técnico, né, então ele vai ficar mais direcionado para profissionais, mas a gente tem vários profissionais da saúde também que fazem cursos de TCC para ter esse olhar mais científico também sobre alguma questão comportamental e dos pensamentos também, que é bem bacana. E o que seria terapia cognitivo-comportamental? Esse é o nome, né, da terapia. Aham. Cognitivo, ele é todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, tudo que a gente observa e interpreta. E o comportamental é o comportamento em si. Então, dentro da teoria, a gente vai entender que todas as disfunções estão entre essas duas questões. Se eu penso de um jeito, eu me comporto de um jeito. Uhum. Se eu penso como homem que eu tenho que dar conta de tudo, eu me Pode. comporto dando conta de tudo. Então, na terapia, meu papel, o papel do psicólogo é exatamente isso: entender o que o paciente está pensando, quais são as crenças que ele tem, reestruturar isso e reestruturar os comportamentos. Quando eu reestruturo como ele pensa, eu reestruturo ao mesmo tempo como ele se comporta. E aí vice-versa. Tudo isso está neste livro da Judith Beck. E isso é um dos principais, né? Mas tem Uhum. muitos outros. Uma Aí eu grande vi. parte é da ArtMed também. Uhum. Então tem vários outros da ArtMed que vão falar sobre a TCC e que são muito riquíssimos. Profissionais da área da psicologia ou estudantes, Uhum. e teria a partir de qual semestre você poderia indicar
Esse para começar a fazer uma leitura. Dos primeiros semestres já consegue entender muitas questões. Ele é bem acessível, a Sim. leitura dele é muito Dentro da fácil. graduação é bem tranquilo. E como por ser mais ou menos, ele não é bem especificado como um protocolo, mas ele é muito desenhado, ele é técnico, mas ele é bem estruturado, então dá para acompanhar facilmente. Uhum. Muito bem. E o segundo livro foi o livro Sim. didático, ou foi um livro literário? Isso. E para mim, é algo que eu trabalho muito com os meus pacientes e com as pessoas que eu convivo, de que é tão importante a gente ter o hábito da leitura e que faz sentido. Independente do que, seja livro de ficção, de romance, de autoajuda, de suspense, a literatura, ela tá aí pra isso. Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa consumir coisas que nos agreguem e que tragam conhecimento e que seja algo que vai mudar a minha vida, mas eu não compactuo tanto com isso. Eu acho que livro é só pra gente ler, é pra gente imaginar, é pra gente vivenciar o que aquele livro tá trazendo. Então, pra mim, como gosto muito, eu indiquei os livros do Harry Potter, que faz a gente imaginar, faz a gente vivenciar, super simples. Então, que a leitura possa ser simples. A gente já tem tanta, quanto profissionais da saúde, a gente tem tantos livros técnicos, tantos artigos, que aí a literatura tem que ser simples, tem que ser pra gente poder desligar do restante. Então, por isso pensei no Harry Potter. Você foi a segunda pessoa em sequência que Sério? indicou o Harry Potter. Olha Foi só. você e foi uma pediatra. Olha só. É. Que A legal. doutora Kaline Canal. Legal. Então tem que aderir à nossa indicação. Isso aí, todo mundo lá, já 2 colegas só no Harry Potter, mas brincadeira, eu nunca li o Harry Potter. E é muito legal porque pra mim a leitura é isso, da gente poder imaginar e se desligar do mundo real. Então tem que ser algo leve, simples, por isso que pensei nesse livro. Um dia eu vou procurar se eu acho esse livro. Eu li o meu primeiro livro que eu li foi chamado O Gênio do Crime. Aham. Eu era um moleque, tinha acho que 10, 12, 13 anos. Uhum. Um livro pequeno, de talvez Sim. 50 páginas, Aham. 60 no máximo. E eu lembro que eu li aquele livro numa tarde. Eu não li o livro. Na medida que eu ia lendo, ia passando aquele filme na minha Sim. cabeça. E quando... que livro legal. Aham. Quando acabei, eu assisti um filme. Eu Aham. não me percebia mais lendo aquele livro. E aí, a partir Sim. dali, pô, achei massa. Eu comecei a fazer Sim. minhas leituras. Exato. Pra mim, a leitura é isso. Esses livros têm que ser assim, tem que fazer a gente imaginar e vivenciar ele na sua simplicidade, sem essa intenção de, às vezes, agregar, de trazer alguma coisa. A gente já tem os livros técnicos pra isso. Já somos exigidos demais durante o dia. Exatamente. Todo dia. Exato. Lari, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada eu. Foi uma honra para falar contigo, falar sobre a nossa saúde e a saúde do homem. O nosso podcast é voltado principalmente para a área da fisioterapia, mas com certeza todas as áreas também fazem parte desse processo. E tem uma psicóloga na qual eu já conheço já há alguns anos. Foi uma honra para a gente ter você aqui, querida. Um beijão no seu coração. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Adorei a experiência. Que bom. Nós também. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por assistir o nosso programa. Um abraço a todos os profissionais do Hospital Zambuja, a todo o pessoal da Exmark, o pessoal daqui da Seven, o pessoal do Filadélfia. Muito obrigado por fazer parte, acreditar no projeto. E o nosso trabalho é exatamente isso, falar um pouco da ciência, falar um pouco da literatura, falar um pouco de leitura, de artigo, porque a gente precisa sair um pouco mais das telas e procurar ver alguma coisa diferente. Então, muito obrigado a todos, muita paz e luz no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser.